João acordou sobressaltado com o som de uma batida forte na porta do apartamento. Seu coração acelerou quando viu pelo olho mágico o rosto severo de Sr. Oliveira, o pai de Ana, sua suposta noiva. João, precisamos conversar agora, gritou o homem do lado de fora, e antes que João pudesse reagir, a porta foi aberta com uma chave reserva que ele nem sabia que existia, revelando não uma bronca sobre o noivado, mas uma confissão chocante que abalaria sua vida para sempre. João piscou, confuso, enquanto Sr. Oliveira entrava sem cerimônia, fechando a porta atrás de si. O homem, um advogado respeitado de Lisboa, com seus 50 anos e terno impecável, parecia mais vulnerável do que nunca. Eu sei sobre você e o Miguel, disse ele baixinho, os olhos evitando os de João. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. João sentiu o mundo girar. Como ele poderia saber? Há meses, João mantinha um relacionamento secreto com Miguel, um colega de universidade, enquanto fingia namorar Ana para agradar sua família conservadora. A pressão social em Portugal, especialmente em famílias católicas tradicionais como a sua, o forçava a viver uma mentira. Mas agora, o pai de Ana estava ali, não para condená-lo, mas para compartilhar algo que João nunca imaginaria. Eu não entendo, gaguejou João, recuando até encostar na parede da sala pequena e bagunçada do seu apartamento no bairro Alto. Sr. Oliveira sentou-se no sofá desgastado, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Eu passei pela mesma coisa, filho. Há 30 anos, eu amei um homem. Mas escolhi o caminho certo, casei com a mãe de Ana, construí uma família. E agora vejo você repetindo meus erros. João sentiu um misto de alívio e terror. Alívio por não ser exposto imediatamente, mas terror pela profundidade daquela revelação. Como um homem como ele, pilar da sociedade lisboeta, poderia ter escondido isso por tanto tempo? E o que isso significava para João, que lutava diariamente contra seus próprios demónios internos? A conversa se estendeu por horas. Sr. Oliveira contou sua história. Jovem, na década de 90, ele se apaixonara por um amigo durante a faculdade de Direito. Os beijos roubados nas praias de Cascais, as noites escondidas em pensões baratas. Mas a pressão familiar, um pai militar rígido, uma mãe devota à igreja, o obrigara a escolher. Eu traí meu amor verdadeiro para me encaixar, confessou ele, lágrimas nos olhos. E paguei o preço, uma vida de arrependimentos, brigas constantes no casamento, uma filha que sente a falsidade. João ouvia, o peito apertado. Ele via seu próprio reflexo naquela narrativa. Sua família, originária do interior alentejano, esperava que ele se casasse, tivesse filhos, perpetuasse a linhagem. Qualquer desvio seria visto como uma traição à tradição. Mas João não era como Sr. Oliveira. Ou era? Ele amava Miguel profundamente, os passeios de mãos dadas pelas ruas estreitas da Alfama, os debates acalorados sobre política em cafés antigos, o toque sutil que enviava arrepios pela espinha. No entanto, o medo paralisava. E se eu contar para Ana? Perguntou João, a voz trêmula. Sr. Oliveira balançou a cabeça. Ela suspeita, mas não sabe tudo. Se você continuar essa farsa, vai destruí-la como eu destruí minha esposa. Aquela frase ecoou na mente de João como um alerta. Ele pensou em Ana, a amiga de infância que aceitara o noivado falso para ajudá-lo, sem saber o quão profundo era o abismo. Ao anoitecer, Sr. Oliveira se levantou para ir embora. Pense no que eu disse, João. Não repita meus erros. Mas ao abrir a porta, ele hesitou. Há mais uma coisa, Miguel não é quem você pensa. João franziu a testa. O quê? O homem suspirou. Ele está envolvido com ativistas LGBT, planejam uma manifestação grande. Se você se envolver, sua família vai descobrir tudo. João sentiu o chão sumir. Miguel nunca mencionara isso. Era uma traição. Ou uma oportunidade para João finalmente se libertar. Naquela noite, sozinho no apartamento, João não dormiu. Seus pensamentos giravam em torno de escolhas, continuar a mentira ou enfrentar a verdade, custe o que custar. No dia seguinte, João encontrou Miguel no campus da Universidade de Lisboa. O sol de outono iluminava os jardins, mas o ar estava carregado de tensão. Por que você não me contou sobre a manifestação? Perguntou João, puxando Miguel para um canto isolado atrás da biblioteca. Miguel,
com seus olhos castanhos intensos e cabelo desgrenhado, pareceu surpreso. Eu ia contar, mas você sempre diz que precisa ser discreto. João sentiu uma pontada de culpa. Ele era o que impedia Miguel de viver abertamente. Meu amor, isso pode mudar tudo, disse Miguel, pegando sua mão. Vamos lutar pelos nossos direitos. Portugal evoluiu, casamento gay é legal desde 2010, mas ainda há preconceito nas famílias, no trabalho. João hesitou. Ele lembrava das histórias de amigos que foram deserdados, agredidos verbalmente em festas familiares. Sua mãe, uma professora devota, sempre dizia: Deus ama todos, mas o pecado é o pecado. Como ele poderia confrontá-la? Mas ignorar isso significaria trair Miguel. Eu vou pensar, murmurou João. Miguel o beijou rapidamente, um gesto proibido em público que os expunha a olhares curiosos. Ao voltar para casa, João recebeu uma ligação de Ana. Meu pai esteve aí ontem. Ele está estranho. João mentiu, mais uma vez. Só uma visita rápida. Mas a rede de mentiras começava a se apertar. Dias se passaram em uma névoa de ansiedade. João evitava Miguel, alegando exames. Em casa, sua família planejava o casamento falso com empolgação. Ana é perfeita para você, dizia seu pai, um engenheiro aposentado. João sentia náuseas. Finalmente, ele confrontou o Sr. Oliveira novamente, em um café discreto no Chiado. O que eu faço? Perguntou. O homem mais velho sorriu tristemente. Escolha o amor, ou escolha a paz falsa. Eu escolhi errado. Aquelas palavras foram o catalisador. João decidiu, ele participaria da manifestação com Miguel. Mas mal sabia ele que essa decisão traria consequências devastadoras. A manifestação estava marcada para o sábado seguinte na Praça do Comércio, o coração pulsante de Lisboa. João acordou cedo, o estômago revirado de nervosismo. Ele vestiu uma camisa simples, sem bandeiras ou símbolos que o identificassem imediatamente, mas no fundo sabia que estava cruzando uma linha sem volta. Miguel o esperava no metrô, animado, com uma faixa arco-íris enrolada no braço. Você veio. Isso significa o mundo para mim, disse ele, abraçando João discretamente. João sorriu, mas seu coração batia forte. E se alguém da família o visse? E se fotos circulassem nas redes sociais? A praça estava lotada, ativistas, aliados, famílias inteiras com cartazes defendendo igualdade. Bandeiras tremulavam ao vento do Tejo, e discursos ecoavam pelos alto-falantes. João se sentiu vivo pela primeira vez em meses, segurando a mão de Miguel abertamente. Isso é liberdade, murmurou Miguel. Mas no meio da multidão, João avistou uma figura familiar, Ana. Ela acenou, confusa. João. O que você está fazendo aqui? Antes que ele pudesse explicar, Sr. Oliveira apareceu ao lado dela. Eu a trouxe. Ela precisa saber a verdade. O confronto foi inevitável. Ana puxou João para um canto, os olhos cheios de lágrimas. É verdade. Você e o Miguel. João assentiu, a voz falhando. Desculpa, Ana. Eu nunca quis te machucar. Ela balançou a cabeça, magoada. Eu suspeitava, mas fingi para te proteger. E meu pai? Ele sabia. Sr. Oliveira interveio. Eu contei a ela sobre mim também. É hora de acabar com as mentiras. Ana abraçou o pai, um misto de raiva e compreensão. Mas para João, aquilo era apenas o começo. Sua família ainda não sabia. A manifestação prosseguiu, mas João mal ouvia os discursos. Sua mente estava em turbilhão. Ao voltar para casa, ele encontrou sua mãe esperando na porta. Onde você estava? Ana ligou chorando. João respirou fundo. Mãe, eu preciso te contar algo. Ele revelou tudo, sua orientação, o relacionamento com Miguel, a farsa do noivado. Sua mãe ficou em silêncio, o rosto pálido. Isso é um pecado, João. O que seu pai vai dizer? O pai, ao saber, explodiu, você nos envergonha. Saia dessa casa. João pegou suas coisas e foi embora, o coração partido. Ele se refugiou no apartamento de Miguel, mas a dor era insuportável.
Nos dias seguintes, a rejeição familiar o consumiu. Ligações ignoradas, mensagens bloqueadas. Miguel tentava consolá-lo. Eles vão aceitar com o tempo. Portugal está mudando. Mas João duvidava. Ele perdeu o emprego em uma firma conservadora quando rumores se espalharam. Nós não toleramos isso aqui, disse o chefe. A pressão social era real, amigos distantes, olhares julgadores na rua. João questionava sua decisão. Valia a pena o amor se custava tudo. Sr. Oliveira o procurou novamente. Eu avisei sobre o preço. Mas veja, Ana me perdoou. Estamos reconstruindo. João invejava aquilo. E eu? Minha família me odeia. O homem suspirou. Lute por eles. Mostre que amor não é pecado. Inspirado, João escreveu uma carta para os pais, explicando sua dor, suas lutas internas. Eu sou o mesmo filho que vocês amam. Por favor, me aceitem. Mas a resposta foi silêncio. Miguel, vendo João afundar na depressão, propôs uma viagem para o Porto, para espairecer. Lá, em meio às vinhas do Douro, eles conversaram sobre o futuro. Vamos morar juntos, construir uma vida, disse Miguel. João concordou, mas uma dúvida pairava. E se Miguel estivesse escondendo algo? Rumores de que ele flertava com outros ativistas chegavam aos ouvidos de João. É mentira, garantia Miguel. Mas a semente da desconfiança foi plantada. De volta a Lisboa, João recebeu uma ligação inesperada. Sua mãe. Venha em casa. Seu pai quer falar. Com o coração na mão, ele foi. O pai, mais calmo, admitiu: eu errei. Vi na TV sobre a manifestação. Talvez eu esteja errado. Foi um pequeno passo, mas para João, uma vitória. No entanto, ao sair, ele viu uma mensagem no celular, Ana, avisando que Miguel a procurara, pedindo conselhos sobre terminar. O mundo de João desabou novamente. Confrontando Miguel, ele negou. É mal-entendido. Mas João encontrou e-mails em seu laptop, conversas íntimas com outro homem. A traição foi como uma facada. Por quê? Gritou João. Miguel chorou. Eu me sentia sozinho enquanto você hesitava. João saiu correndo, as lágrimas borrando a visão das luzes de Lisboa. Ele havia perdido tudo por um amor que não era recíproco. Sozinho em um hotel barato no centro de Lisboa, João passou noites em claro, revivendo cada momento. A traição de Miguel era o golpe final em uma série de perdas. Ele havia sacrificado família, amigos, carreira, tudo por uma ilusão. Como eu fui tão cego, murmurava para si mesmo, olhando o Tejo pela janela suja. A cidade, outrora romântica, agora parecia opressiva, cheia de memórias dolorosas. Sr. Oliveira o encontrou no dia seguinte, preocupado. Ana me contou sobre Miguel. Sinto-me muito, filho. João riu amargamente. Filho. Você me usou para consertar seus erros. O homem negou. Eu queria te salvar do que eu vivi. Mas veja, sua coragem me inspirou a contar para minha esposa. Revelou que se separara, escolhendo viver autenticamente. Aos 50, é tarde, mas melhor que nunca. João sentiu uma pontada de admiração misturada à raiva. E eu? Paguei o preço sozinha. Motivado por aquilo, João decidiu reconstruir. Ele procurou emprego em uma ONG LGBT em Lisboa, onde encontrou apoio. Lá, conheceu outros como ele, histórias de rejeição, mas também de resiliência. A sociedade portuguesa ainda luta com preconceitos, mas estamos mudando, disse uma coordenadora. João se envolveu em campanhas, falando em eventos pequenos. Sua voz tremia no início, mas ganhava força. Eu perdi muito, mas ganhei liberdade. Sua família começou a ceder. A mãe ligava esporadicamente, perguntando sobre saúde. O pai, relutante, convidou para um almoço. Não aprovo, mas você é meu filho. Foi tenso, com silêncios awkward, mas um começo. Ana se tornou aliada, vamos superar isso juntos. Ela até começou a namorar alguém novo, livre da farsa. Mas Miguel reapareceu, arrependido. Eu errei, João. Vamos tentar de novo. João hesitou.
A ferida era fresca. Você me traiu quando eu mais precisava. Miguel insistiu, foi um erro de fraqueza. João mandou embora, mas a dúvida permaneceu. E se perdoar fosse a escolha certa? Ou seria outra armadilha? Em uma conferência sobre direitos LGBT em Coimbra, João encontrou um novo interesse: Pedro, um professor universitário aberto sobre sua sexualidade. Conversas profundas sobre literatura e sociedade os aproximaram. Você é forte, disse Pedro. João sentiu borboletas, mas o trauma o friava. E se eu me machucar de novo? De volta a Lisboa, uma crise familiar testou tudo. Seu pai sofreu um infarto. No hospital, João esteve ao lado, segurando a mão. Desculpa por te expulsar, murmurou o pai. Eu te amo como você é. Lágrimas rolaram. Aquela aceitação veio com um preço alto, a saúde do pai. João questionava, valer a pena o sofrimento? Miguel, sabendo do ocorrido, enviou flores. Estou aqui se precisar. João ignorou, focando em Pedro. Mas uma noite, bêbado, ligou para Miguel. Por que você me traiu? A conversa virou briga, revelando mais. Miguel havia sido pressionado por ativistas radicais, que viam João como um covarde. Eu cedi à pressão, admitiu. João perdoou. Não imediatamente, mas plantou a semente. A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas mas raízes conservadoras, espelhava o conflito de João. Ele via notícias de ataques homofóbicos no interior, mas também paradas perilotadas. Qual o preço da autenticidade? Perguntava-se. Meses se passaram, e João se estabeleceu em um novo apartamento no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa. Seu trabalho na ONG o preenchia, ajudando jovens em situações semelhantes. Mas o passado assombrava, sonhos com Miguel, discussões com a família. Sr. Oliveira se tornou mentor, compartilhando experiências. A dor nos molda, dizia. Uma oportunidade surgiu, uma palestra nacional sobre saúde mental LGBT. João foi convidado a falar. Nervoso, ele preparou um discurso sobre escolhas e consequências. No palco, sob luzes fortes, ele contou sua história, a farsa, a manifestação, a traição. A plateia aplaudiu, mas um rosto familiar surgiu, Miguel, na primeira fila. Após, ele se aproximou. Você foi incrível. Eu mudei. João sentiu raiva. Mude para si mesmo, não por mim. Pedro, agora namorado oficial, o apoiava. Deixe o passado ir. Eles viajaram para o Algarve, praias douradas curando feridas. Mas uma ligação de Ana abalou. Miguel está em apuros. Envolveu-se em uma briga com homofóbicos. João correu para o hospital. Miguel, machucado, confessou: eu lutei por nós, mas sem você, perdi o rumo. João sentiu pena, mas não amor. Cuide-se, disse, saindo. A família de João progredia, jantares sem tensões, aceitação gradual. Mas um primo conservador espalhou boatos, causando isolamento social. Valeu a pena? Questionava João. Pedro respondia: sim, por nós. Uma traição maior veio. Sr. Oliveira revelou que incentivara Miguel a se envolver com outros para testar João. Eu queria te forçar a escolher. João explodiu: você manipulou minha vida. O homem chorou: para te salvar do meu destino. Aquela revelação destruiu a confiança. João cortou contato. Sozinho novamente, João refletiu sobre moralidade. Quem era certo? As escolhas erradas levavam a crescimento. Ele escreveu um blog anónimo, compartilhando dilemas, ganhando seguidores. Pedro propôs morar juntos. João aceitou, mas dúvidas persistiam. E se a sociedade mudasse mais devagar? Notícias de leis anti-LGBT em outros países o assustavam. Em uma festa de família, o pai o defendeu de um tio preconceituoso. Meu filho é quem é. Aquilo curou parte da dor. Mas Miguel reapareceu, curado, pedindo amizade. Aceito, disse João, perdoando pelo seu bem. O ano novo trouxe calmaria, mas tensões internas ferviam. João e Pedro construíam uma vida, viagens, amigos.
Mas o trabalho expunha João a histórias tristes, suicídios jovens, rejeições. Eu poderia ter sido um deles, pensava. Uma crise. Pedro recebeu oferta de emprego em Berlim. Venha comigo. João hesitou, deixar família reconquistada. Portugal é meu lar. Discussões acaloradas seguiram. Você ainda tem medo, acusava Pedro. João admitia, traumas o prendiam. Sr. Oliveira, arrependido, procurou reconciliação. Eu errei feio. João perdoou, vendo humanidade na falha. Todos pagamos preços. Miguel, agora amigo, casou com outro. João sentiu alívio, fechando capítulo. Decidindo ficar, João terminou com Pedro. Preciso me curar sozinho. Dor fresca, mas necessária. Ele se envolveu mais em ativismo, organizando workshops em escolas. Enfrentou oposição, pais furiosos, ameaças. Mas persistiu, vendo impacto em jovens. Família o apoiava, mãe em PRID, pai doante para causas. Orgulhoso de você. Mas uma escolha moral surgiu, um político conservador, amigo de família, pediu sigilo sobre a affaire gay. João expôs. Não, mas confrontou privadamente. Viva sua verdade. O homem renunciou, causando escândalo. João questionava, foi certo? Ou invasivo? Com o tempo, João encontrou paz. Novo amor surgiu, Tiago, um artista lisboeta. Relacionamento honesto, sem segredos. Eles viajavam por Portugal, de Sintra a Évora, celebrando liberdade. Reflexões finais, perdas moldaram força. Sociedade evoluía, mas lutas continuavam. Família unida, amigos verdadeiros. Sr. Oliveira viveu abertamente, inspirando. Mas a pergunta pairava, em um mundo de preconceitos, é certo priorizar o amor próprio sobre a harmonia familiar, mesmo que cause dor irreparável?